Ponte de palavras, a demanda do coração na dimensão urbana. Um programa patrocinado pela Associação de Solidariedade Social, Cultural e Holística Portal de Luz. Ponte de palavras. Muito boa tarde, senhores ouvintes. Cá estamos de novo com um programa Ponte de Palavras. Este programa, como sabem, é emitido todas as sextas-feiras em direto, entre as 14 e as 15 horas, e é retransmitido ainda às segundas-feiras à noite. A finalidade destes programas, como normalmente temos este cuidado de explicar, é falarmos de tudo aquilo que pode servir, que possa ser uma alavanca de crescimento de consciência, de crescimento humanitário, mas que são temas que, por norma, não escutamos no dia-a-dia, nas nossas tarefas profissionais ou até pessoais. Então, escolhemos este bocadinho que, através da rádio, e através desta rádio específica, da Rádio Manobras, sempre com a partilha de um convidado, nós vamos falando de temas que estão um bocado além do que é comum no nosso dia-a-dia, mas que, no entanto, estão totalmente inseridos naquilo que somos como seres humanos. Hoje, mais uma vez, temos um convidado que já vou passar a apresentar. O nosso convidado é Larry Ibarra Fredes. Boa tarde, Larry. Muito boa tarde. Bem-vindo e muito obrigada pela gentileza da sua presença. Obrigado. E vamos então, o Larry, eu passarei a apresentar as atividades a que ele se dedica e que são variadas. No entanto, os temas que vamos hoje escolher para o nosso programa estão mais vocacionados para as artes marciais, também um pouco da medicina tradicional chinesa, da qual o Larry também faz disso a atividade profissional, pelo que me percebo, e talvez um pouco também de tudo aquilo, as tradições chinesas, que sei que é um pesquisador da metafísica chinesa, que achei esse um termo muito curioso que eu gostava de que abordássemos, mas agora, Larry, deixo que se apresente a si próprio. E destas atividades, quais são as que atualmente pratica? Actualmente todas elas. Medicina chinesa, como formador, como terapeuta, como investigador, tradutor. Artes marciais, principalmente o Tai Chi. Neste momento só o Tai Chi. Como professor, também como praticante, como estudante. E metafísica chinesa, que inclui vários ramos de diferentes disciplinas da cultura chinesa. O facto e por isso me chamou a atenção, e se calhar começávamos por aí, metafísica chinesa, e a minha questão é porque metafísica chinesa e não metafísica? Ou seja, a ideia que eu sempre tive da metafísica é aquilo que é precisamente aquilo que vai além do físico, aquilo que não se vê, aquilo que todos os sistemas científicos, por norma, não conseguem demonstrar, apesar que hoje cada vez mais a ciência vai conseguindo fazer a demonstração e a experimentação de uma série de conceitos que há uns anos atrás não acontecia, e portanto há uma proximidade muito intensa a acontecer entre a ciência e o que chamamos a metafísica. No entanto, sempre tive a metafísica como universal no sentido terreno, como também nas outras dimensões. Quando vi esta observação da metafísica chinesa, quer-nos explicar um pouco, Larry, o que é que entende pela metafísica chinesa? O que é que difere, se é que difere em alguma coisa da metafísica em geral? A metafísica é um fenômeno geral, é uma área de investigação geral. Todas as culturas têm tido alguma aproximação à metafísica. E embora o objetivo do estudo seja o mesmo, há muitas formas de abordagens.
quando falamos de metafísica chinesa, significa que fazemos esta exploração da natureza, do universo, utilizando os princípios da filosofia tradicional chinesa. Ou seja, quando exploramos o que não podemos quantificar ou qualificar com os nossos métodos científicos atuais, utilizamos os princípios filosóficos antigos como Yin e Yang, que hoje em dia são cada vez mais populares, o conceito do Qi, como constituinte de todo o que existe no universo, e também outras teorias como 5 movimentos. A cultura chinesa la utilizamos neste caso e mais especificamente a filosofia chinesa para explorar o todo. A filosofia chinesa, em que, ou seja, eu ia falar dos grandes filósofos da antiguidade, nesse grupo de grandes filósofos estão incluídos, obviamente, alguns filósofos chineses, Confúcio e outros com certeza, e então a sua opinião é de que essa metafísica o estudo da metafísica chinesa está altamente influenciada pela própria cultura dos países de onde saíram esses filósofos e que com certeza foram os promotores do conhecimento dessa metafísica chinesa. Dentro dessa metafísica chinesa, que com certeza deu aso também, ou é a base ou a essência do que chamamos as artes marciais, como é que definiria a arte marcial em si? Não uma específica, porque pelo menos para os ocidentais, eu entendo que a arte marcial é percebida, se calhar pela maior parte das pessoas, como uma arte guerreira, como uma arte de guerra, de conflito, conflituosa, de domínio, de poder. Eu pessoalmente acho que assim não é. Larry, quer-nos explicar sobre o seu conceito, o que é a arte marcial ou as artes marciais? Sim. O conceito de arte marcial poderá variar dependendo de quem for que estiver a analisá-lo, certo? Dependendo do nosso foco na investigação da arte marcial. O próprio nome nos fala de todas as disciplinas ou métodos que tiveram por objetivo a marcialidade, o facto da guerra propriamente, e o poder defender a própria vida, a vida dos seres queridos e do que estava à nossa volta e que fosse importante para nós, para poder preservar isso. Através de diferentes períodos, também seguindo a evolução e o desenvolvimento das diferentes culturas e do próprio ser humano, as artes marciais foram tomando matizes diferentes. Em alguns casos serviram simplesmente como uma ferramenta de defesa, em outros casos como métodos para cultivar a saúde ao mesmo tempo, já que exigia uma disciplina física, mental também. Por conseguinte também, para além de poder preservar a própria saúde através do exercício físico, também se poderia preservar o controlo emocional, o controlo ou uma forma mais harmoniosa de enfrentar situações de estresse às quais estavam enfrentados estas pessoas que viviam nestas situações de combate constante. E desta forma também vai evoluindo até chegar ao facto de que podíamos usar a arte marcial como uma forma de desenvolvimento pessoal. Agora, isto vai variar obviamente de cultura em cultura e dependendo do nosso objetivo para a aproximação à arte marcial. Na antiguidade, e pelo menos na China, inicialmente o objetivo era praticamente de defesa, mas sempre houveram linhas paralelas que também tentavam criar e desenvolver o cultivo interior. Porque nós hoje em dia a arte marcial está muito divulgada, as artes marciais estão muito divulgadas no Ocidente, como forma de ensino, como forma de desporto, ou seja, porque há campeonatos, porque há, enfim, toda essa faceta, e creio que uma das premissas que levam as pessoas à procura da arte marcial é precisamente, inclusivamente para os jovens e até para crianças pequenas, tem a ver com que esta arte seja uma espécie de fuga ou da utilização de uma concentrada agressividade. Sei que há muitas escolas que usam isso como argumento de fazerem a divulgação dos seus cursos das artes marciais,
para os jovens e crianças e também para os adultos, obviamente, como uma forma de expressão, digamos assim, que ao praticar uma determinada arte marcial, essa pessoa, esse ser humano, possa fazer com que seja diluída a sua, um certo teor de agressividade enfim, que seria prejudicial se não for devidamente canalizado, digamos assim. E então os ocidentais continuam com a ideia que a arte marcial, agora já no sentido não de guerra, não é? Já não estamos na época medieval, nem pouco mais ou menos, às vezes em alguns aspectos até parece, mas sempre no sentido de que tem a ver com agressividade. E aquilo que eu pessoalmente, apesar que não pratico nenhuma delas, mas pessoalmente o que eu sinto quando ouço falar de uma arte marcial é realmente a essência do ensinamento taoísta, que acredito está por trás de todas elas, e que esse conceito de fazer com que exista tanta comercialização, tanto mercantilismo em relação às artes marciais, como existe em relação a muitas outras coisas, não consegue passar essa mensagem dessa essência de expansão consciencial. Uhum. A essência da arte marcial depende um bocado do que é essencial para nós próprios. E as necessidades, os desejos, a procura de cada pessoa varia. Algunos treinam arte marcial por uma forma de fortalecer a própria saúde, outros como uma forma de compensar aspectos da autoestima, outros através de uma procura interna de autoconhecimento. Uno pode orientar dependendo das próprias necessidades. Diferentes estilos têm tentado entregar as artes marciais também de diferentes formas, mas todas elas, ou melhor dito, nenhuma delas pode escapar a um fator que é o fator humano. E a que me refiro com isto? A que a influência de uma arte marcial sempre vai estar sometida ao objetivo de quem instrui a arte e logo ao desejo de quem pratica. Então é difícil tentar dizer o objetivo desta arte marcial é este. Não, porque vai depender de quem ensina essa arte marcial, de qual é a sua visão da arte marcial e que é o que quer alcançar através da arte marcial. É só saúde, é só defesa, é competição, é desporto, é uma forma de cultivo interior. Isso faz com que mude o objetivo e a forma como entregamos a arte marcial. Em relação ao taoísmo, o taoísmo teve uma influência muito forte nas artes marciais da China, mas onde se nota em forma muito, muito forte esta influência, embora esteja um bocado em todos os estilos de arte marcial chinesa, é no Tai Chi. Porque o Tai Chi, quando foi criado, foi feito conscientemente com o objetivo de misturar filosofia taoísta, conceitos taoístas de medicina chinesa, como a teoria dos canais de energia do corpo, conceitos de respiração taoísta para o cultivo da energia, melhorar a circulação energética do corpo, harmonizar os sistemas orgânicos do corpo. Então, conscientemente se misturaram os conceitos filosóficos de Yin e de Yang junto com a experiência de grandes guerreiros de artes marciais. Então, eles conscientemente reuniram esta experiência em defesa, em combate, mas também com filosofia, com sistemas de saúde, com um método de consciência diferente. Então, aí podemos ver essa ênfase. Isso pode estar, e de facto está em quase todas as artes marciais. Por quê? Porque Tai Chi não é um conceito exclusivo desta arte marcial que se chama Tai Chi Chuan. Não, Tai Chi é um conceito da filosofia chinesa. É muito amplo. Abarca praticamente qualquer atividade humana tem Tai Chi, porque em todo existe esta dualidade. Por conseguinte, lo podemos ver impregnado en casi cualquier actividad humana, también en cualquier arte marcial. Mas no Tai Chi Chuan se faz em forma consciente. E concentrada, digamos assim, uma concentração de todos esses conceitos, não é? Ou as vertentes do conceito do taoísmo. Mas já que entramos já no Tai Chi, já que falamos, vamos continuar a falar um pouco mais de Tai Chi, até porque também
Com certeza que a maior parte dos nossos ouvintes já é algo que já ouviram falar em Tai Chi. É uma das formas que está muito disseminada pelo nosso país, muito divulgada. E existem imensos sítios onde se pode praticar, aprender Sim. o básico e depois praticar o Tai Chi. Fala-nos um pouco mais de Tai Chi lá, até porque, por aquilo que eu pelo pouco percebo, existem vertentes dentro do Tai Chi, como se fossem linhas tradicionais do Tai Chi, creio que lhe chamam famílias, não é? Não tem a ver com famílias dentro do conceito normal, mas são linhas tradicionais, não é? Quantas linhas existem? Como é que isso funciona? Enfim, como é que se cresce dentro do Tai Chi? Como é que se evolui? Qual é a graduação? Se é que existe? Explique-nos um pouco sobre isso, por favor. Ok. O Tai Chi pertence às artes marciais internas chinesas. Existem artes marciais externas, como o Kung Fu de Shaolin, que uno vê na televisão, estes monges, e também as artes marciais internas, que se concentram no cultivo da energia interior para logo fortalecer o corpo, a mente e diferentes aspectos do ser. O Tai Chi, dentro das artes marciais chinesas, é uma das mais antigas, embora exista uma história lendária ou mitológica da criação do Tai Chi. A aproximação histórica que temos é que o Tai Chi foi criado perto do século XVII, no fim da dinastia Ming, no norte da China. O Tai Chi, através do seu desenvolvimento, foi ganhando características diferentes. Para mim é difícil ver o Tai Chi como algo já terminado, criado, porque cada geração de mestres, de praticantes de Tai Chi foram aportando a sua experiência, o seu conhecimento e o que encontraram na própria investigação da prática desta arte marcial. Então, está em contínuo desenvolvimento. E o Tai Chi, dentro deste caminho de desenvolvimento, foi também ensinado a diferentes pessoas e alguns deles se concentraram mais em um aspecto da prática, concentrando e enfatizando tanto estes aspectos que al final terminaram criando variações do Tai Chi. Estas variações foram depois continuadas a través de outras gerações, criando o que podemos chamar linhagens diferentes de Tai Chi. Em essência, são mais ou menos o mesmo. Mudam alguns princípios, mudam algumas formas de observar os mesmos fenômenos, a mesma prática, mas o princípio é o mesmo em Tai Chi. O princípio é o mesmo e é a unificação do corpo, unir o corpo com a mente e que cada parte do corpo se consiga comunicar com o centro do próprio corpo, que para nós é o local onde se gera a energia interna, que fica no baixo abdômen, no baixo ventre. É nessa área, que essa área pode estar comunicada, possa comunicar-se com as mãos, possa comunicar-se com as extremidades, com cada parte do corpo, para que a energia possa, o Dantian, para que a energia possa circular livremente desde esta área chamada Dantian, o campo do elixir, a energia desde esse lugar onde se origina possa fluir até os 4 cantos, como diziam os antigos, e depois, desde os 4 cantos das extremidades, possa novamente voltar até esse centro novamente. Sempre num fluir incessante, como uma maré, vai e volta, vai e volta. E que esse fluir é uma espécie de purificação e de energização, não é? Esse fluir tiene todos los objetivos que en realidad están relacionados con la vida, con la existencia del ser humano. Si esa energía entra y sale continuamente, cada tecido do corpo, cada órgano do corpo pode nutrir-se e não só exatamente tem seu processo de regeneração. E por outra parte, não só o corpo, não só os tecidos, sino que também a nossa mente e nos termos de filosofia chinesa, o nosso espírito também recebe essa nutrição adequada. Este ir e vir da energia acontece em forma natural todos os dias, ou senão não poderíamos viver. Só que no Tai Chi tentamos optimizar esse movimento, tentamos, por uma parte, descobrir quais são as barreiras, os obstáculos que o nosso corpo tem, lugares onde a energia se vai estagnar mais facilmente devido a uma má postura, devido a uma alimentação inadequada, devido a um estilo de vida inadequado, a uma atividade emocional que não ajude muito ao fluxo normal de energia,
O Tai Chi primeiro tenta identificar quais são as áreas que estão bloqueadas, logo tenta permitir que o movimento do Qi, da energia, seja mais fluido nesses locais, corrigindo a postura, corrigindo o movimento e através de ajudar com a respiração e com a visualização a que a energia circule mais fluida e suavemente por todo o corpo. É realmente uma... Eu facilmente me tornaria adepta porque todos esses benefícios são essenciais, são importantíssimos, mais ainda para o estilo de vida que temos atualmente, não é? A nossa pseudo-civilização deu-nos um estilo de vida que precisa de tudo isso, daí que recomendo a todos os nossos ouvintes que façam eles próprios uma pesquisa, se interessem por este tema, seja o Tai Chi ou seja outras atividades deste tipo, são muito importantes. Mas voltando só um pouquinho ainda aos primórdios do Tai Chi, Larry, atualmente, e se calhar mais aqui no Ocidente, quantas dessas vertentes ou linhagens existem? São muitas, são poucas? São muitas. O governo chinês tem tentado classificá-las, pelo menos as principais delas, e normalmente se falam de 5 ou 6 linhagens principais. Logo começa um tema um bocadito de marketing e de as típicas coisas que existem em todas partes, que às vezes são mais guiadas pelo comércio, de tentar dizer esta é mais antiga, esta é mais acá, esta é mais... e tem alguma importância. Na minha opinião, são todas os ramos da mesma árvore. Há 5 ramos mais importantes. Normalmente, a sequência que se dá é a sequência também de origem deles, como foram nascendo. Em termos temporais, não é? Exatamente. Segundo os registros históricos que temos, falando disto. Se fala normalmente que o Tai Chi nasceu na família Chen, na aldeia de Chenjiakou. Logo, eles ensinaram a diferentes pessoas. Especificamente, um senhor chamado Chen Chanxin ensinou a uma pessoa que se chamava Yang Fukui. E Chen Chanxin vinha da família Chen e ele depois transmitiu a Yang Fukui, que pertencia à família Yang, e depois desenvolveu o estilo Yang, continuou o desenvolvimento do estilo Yang, criando uma linha nova. Depois outras pessoas foram aprendendo, foram aportando conhecimento ao Tai Chi, experiência ao Tai Chi, foram criando outros estilos, como estilo Wu, estilo Sun, estilo Hao e assim diferentes estilos. São muitas linhagens porque cada dia há mais pessoas que continuam concentrando-se em aspectos específicos do treino e dando mais ênfase a esses aspectos, então vão criando escolas muito próprias, muito pessoais. A sua experiência, porque sei que já esteve na China, não é? A sua experiência em loco, lá nos locais que visitou, onde esteve, é que o próprio governo chinês, ao longo das últimas décadas, fomenta muito isso a nível público, a nível popular. Pelo menos é a ideia que nos chega, de que as pessoas, enfim, dentro da sua vida comum, normal, e nas diversas faixas etárias, têm essa possibilidade da prática e se calhar não só do Tai Chi, mas pronto, a informação que nos chega mais é de ver aqueles enormes grupos de pessoas nas praças, etc., na prática do Tai Chi. É realmente assim, Larry? Sim, na atualidade isso acontece e uma maravilha para as pessoas, para a própria China e para os praticantes de Tai Chi que passaram por um período muito escuro durante a Revolução Cultural, onde todo o tradicional se desejou eliminar. O governo quis eliminar todo o que fosse tradicional, incluindo as artes marciais, e foi um período muito, muito difícil para quienes praticavam, mas aconteceu algo muito bom dentro de las artes marciais nessa época, e foi que um senhor que abriu a China ao mundo, que foi Deng Xiaoping, escreveu em uma parte uns 4 caracteres chineses que dizia Tai Chi é bom. E quando isso aconteceu, Tai Chi Chuan é bom, se dio fue como una autorización pública oficial de que el Tai Chi podía ser practicado y que ya no que había que hacerlo escondido sob pena de castigos horribles y todo eso. No, ahora podía entrenarse y comenzó un proceso de fomento de la práctica y del ensino del Tai Chi como una forma también de fomentar la salud de un país gigante con una población tremenda que es muy difícil de controlar a nivel de salud también. Entonces fue una buena forma de fomento
del autocuidado da saúde. Então, se criaram várias iniciativas do governo chinês de simplificar um bocado o Tai Chi, porque o Tai Chi tradicional pode ser um bocado complexo para quem se inicia. Na China e aqui, em qualquer parte do mundo, para qualquer pessoa é complexo, por la exigência de coordenação e tudo isso. Então, se fomentaram algumas ferramentas pedagógicas de criar formas, sequências de movimentos mais simples, acessíveis a todas as pessoas, e também rotinas de exercícios básicos. E isto fez com que o Tai Chi fosse acessível a uma população muito, muito grande. E é comum na China ver em alguns locais onde a gente treina em grupos grandes. Na aldeia do meu mestre tem perto de 3.000 pessoas, 95% treina Tai Chi. Na escola, está dentro do plano de estudo, na comunidade deles. Isso é importantíssimo, muito bom. Em off, enquanto ainda tomávamos o nosso cafezinho lá, falávamos, aliás, o Larry partilhou comigo que dentro das diversas atividades que hoje compõem a sua vida, que é uma paleta de cores, não é? Muita coisa. Que o Tai Chi é algo que lhe dá, que o faz, não é? Que continua a praticar, mas que é um prazer, que é algo que nem é obrigação, que não é necessidade, mas sim o prazer. Porquê, Larry? Porquê é que é diferente das outras atividades que pratica? O que é que sente? Muitas respostas, muitas razões para que seja algo muito pessoal ou muito íntimo para mim. A primeira acho que foi porque um dos primeiros aspectos que aprendi da cultura chinesa há mais de 20 anos atrás, há 26 anos atrás, foi artes marciais. Embora o meu objetivo para estudar artes marciais tivesse sido procurar formas de autocuidado, de aprender a formas de medicina. Prevenção. Sim, e mesmo o meu objetivo principal era aprender massagem. E via na televisão um programa que se chamava Kung Fu com David Carradine. Sim. E o homem curava com as mãos e eu disse, pronto, é nas artes marciais que eu vou aprender a curar com as mãos, e levei porrada durante 2 anos sem aprender nada. Mas de pronto calhou que arranjei um professor que começou a ensinar-me artes marciais, começou a ensinar-me medicina chinesa, massagem, e também começou a ensinar-me Tai Chi. Então tenho um laço profundo já de muitos anos de estar perto, próximo do Tai Chi. E depois, eu acho que os efeitos que tenho e o benefício que me tem produzido em diversos aspectos, físicos, emocionais, internos, têm sido muitos. Tem me ajudado a tomar consciência de muitos aspectos para trabalhar no meu interior. O Tai Chi tem algo espetacular que faz com que muita gente fuja do Tai Chi. É mesmo. E esse é o aspecto de que, por ser às vezes exigente fisicamente, por não ter o barulho al que estamos habituados todos os dias de la radio, la televisão, el computador, sempre estamos a criar barulho ambiental. Exato. Mesmo que não for com som. Sempre temos que ter alguma atividade, às vezes, para fugir. O Tai Chi nos permite estar com nós próprios. E para muitas pessoas isso é assustador. Estar em silêncio com uno próprio durante um tempo prolongado provoca esse nervoso miudinho e onde está o computador e onde está o trabalho, e sempre uno procura uma justificação para não treinar. É o confronto connosco mesmo, não é? E às vezes esse confronto é o mais difícil de enfrentar. Sim. Podíamos comparar isso, o Tai Chi, a uma meditação em movimento? Sim. Porque a meditação é outro dos confrontos que muitas pessoas não conseguem aguentar. Sim, em realidade é tomar consciência de nós próprios. O Tai Chi, como qualquer outra atividade, se estivermos conscientes, pode ser uma ferramenta para tomar consciência de nós próprios. Nos mostra onde estão os nossos temores, nos mostra onde estão os nossos limites de compreensão, a nossa paciência, o que nos irrita, o que não nos irrita. Porque o Tai Chi, se uno analisa, Tai Chi tem diferentes tipos de exercícios. Há exercícios de simplesmente estar de pé, só à procura de encontrar o nosso centro do nosso corpo e que cada parte se comunique com ele. Isso é meditação em pé. E eu tento fazer um paralelo, que é como procurar de onde vem a nossa força interior, conhecernos, autoconhecimento. Mas logo começam os movimentos básicos, tentando não perder a comunicação com este centro. A conexão. Exacto. E é como tentar andar pela vida
a fazer as nossas atividades diárias normais, mas sem deixar de ser nós próprios, sem perder esta comunicação com o nosso centro, com o que nos dá força. Mas a primeira etapa é conhecernos a nós próprios, conhecer de onde vem a nossa força. Logo, pôr-la à prova através do movimento. E depois vem o Tai Chi, o treino com outras pessoas. E isso é como aprender a comunicar-nos com outros, sem deixar de ser nós próprios, aprender a respeitar o próprio centro do outro colega e aprender a conhecê-lo também. Aprender a comunicar-se adequadamente com o centro da outra pessoa, o que também é muito útil em comunicação, porque já não é só ouvir o meu centro, ouvir-me a mim próprio, sino que também abrir-me para poder estar atento ao outro, ouvir realmente ao outro, deixar de estar a ouvir ao outro com o meu barulhinho mental de lo que vou dizer a seguir, não. Ouvir realmente ao outro, mas sem perder a minha própria consciência. Então, o que se pode aplicar em isto pode ser muito exigente, desde um ponto de vista. Por quê? Porque nos implica o trabalho do autoconhecimento, nos implica o trabalho difícil de deixar expostos nossos limites, mas, na minha opinião, é exigente, mas também é um dos caminhos mais diretos para conhecer onde temos que trabalhar ainda, para saber por onde é o caminho. E esta excelente explicação e tão abrangente leva-nos, enfim, se calhar a podermos falar um bocadinho mais do Tai Chi, mas não agora, mas sim na segunda parte, sobre uma outra perspectiva que eu chamaria a perspectiva espiritual. Okay. No entanto, o tempo neste programa voa, já passou meia hora e uns minutos, e portanto vamos para um ligeiríssimo intervalo. Voltamos já com Larry e Barra Fredes para continuarmos a falar de Tai Chi e muito mais coisas. Até já. Vero che quer ballare? Era 5 a tentar levar para a cova e 1 a tentar tirar da cova. Rádio Manobras tinha paciência, mas versinhos não pesco nada. É melhor chamar o Hermano José, que ele é que pesca versinhos. Tantas vezes perdia-se uma tarde inteira a tentar levar um peão para o buraco. A gente quando gosta. Eu tinha lá umas chivas, nós íamos lá torear a chiva. Vero che quer ballare? A gente toreava a chiva até vir o Sr. Joaquim. Quando vinha o Sr. Joaquim era pernas para te quer. Quanto mais maior é a guerra. Espetaculares as tâmaras, comer tâmaras, o gajo enchia a barriga de tâmaras. Vero che quer ballare? Gostas de mim, não me digas. Se gostas de mim, não me mostres. Se gostas de mim, não me digas que não. Gostas de mim, não
favor, o que quereis de mim. Sofro de amor, ai, sofro de amor, de não te ter aqui. Sofro de amor, ai, sofro de amor, de não te ter aqui. Não me digas que não, não, não. Não me digas que não, 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 não. Não me digas que não, 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 Tu es en train d'écouter Radio Manobras 91.5 en direct de Porto. Estáis escuchando la Radio Manobras, la wea más bacán de Puerto. Radio Manobras 91.5 in diretta da Porto. Estás a ouvir Radio Manobras 91.5. Muito boa tarde de novo, senhores ouvintes. Para aqueles que só agora se juntam à Rádio Manobras, estamos a transmitir o programa habitual das sextas-feiras, desta hora, que é o Ponte de Palavras, que, como sabem, é um programa que é sempre composto por mim, Maria Adelina Lopes, e também por o nosso convidado, que vai variando de semana para semana. Hoje temos connosco Larry e Barra Fredes, que estivemos já na primeira parte de uma forma extremamente agradável e bastante, enfim, abrangente, a falar de artes marciais, concretamente de Tai Chi, mas não são só essas as valências do Larry, e vamos falar um pouco mais sobre as atividades a que se dedica. No entanto, havia ainda uma informação que o Larry gostaria de passar em relação ao Tai Chi. Larry, a componente mais espiritualizada do Tai Chi, quer falar um bocadinho disso? Uhum. Sim, essa é uma das partes, se calhar, menos exploradas aqui no Ocidente do Tai Chi Chuan. Na China, normalmente, a grande ênfase está no treino propriamente. O chinês é muito de treinar e falar pouco. O ocidental é diferente, muito de falar muito e treinar pouco. Mas este conceito no Ocidente tem muita força, muito interesse. As pessoas sempre querem saber como aplicar o Tai Chi em forma espiritual. Mas o que torna complexo o poder responder qual é a aplicação do Tai Chi na parte espiritual tem a ver com a nossa definição do que é o espírito. A definição do espírito varia muito de cultura em cultura, e dentro da cultura chinesa também varia muito. Por quê? Porque devido à própria língua chinesa, um conceito pode ser aplicado a muitos aspectos diferentes. Uma palavra pode significar muita coisa. Desde um ponto de vista, o espírito, ou a parte espiritual, pode ser a mente. Desde outro ponto de vista, qualquer atividade vital como respirar, movimentar-se, observar, pensar, também pode ser considerado como espírito. E depois temos uma visão mais mística do que também pode ser o espírito. Então, dependendo da definição que damos, é o conceito e a forma como aplicamos o Tai Chi na parte espiritual. Desde o ponto de vista mental, é muito fácil aplicá-lo, porque em termos de Tai Chi, uma postura correta, com a coluna em forma correta, com o peito relaxado, o abdômen relaxado, os ombros relaxados, permitem com que a mente facilmente se acalme. Os antigos, em medicina chinesa e na alquimia chinesa, se dizia que quando o corpo está em boa postura, o fogo do coração, da mente, pode descer. E isso produz vários efeitos fisiológicos que têm a ver com o funcionamento do próprio corpo, mas também acalma rapidamente a mente. Permite um rápido estado de neutralidade mental que nos deixa aberto a todas as possibilidades, não nos agarramos só à possibilidade ou ao caminho que está na nossa mente nesse momento, não. Os caminhos se vão diluindo,
a nossa mente fica mais calma, mais neutra e pode observar em forma mais unificada todo o que está à nossa volta. Então, desde o ponto de vista mental, só a postura já ajuda a ter a mente mais calma. Se falamos desde a perspectiva de que o espírito é toda a função vital, sim, o Tai Chi, através do movimento, através desta meditação em movimento, promove as funções do corpo, de cada articulação, as funções dos órgãos internos, através desta massagem que vai entregando esta respiração e os movimentos suaves, e também o aspecto mental que explicamos no ponto anterior. Por outra parte, desde o ponto de vista mais místico, temos que compreender o que é o espírito desse ponto. E na visão tradicional chinesa, o espírito é como um pedacito de Tao que sai desde esta fonte original onde se cria e se origina todo, onde nasce todo. Que alguns chamam Deus. Na nossa cultura chamamos Deus, em outras culturas o Tao, em outras culturas o Criador, diferentes. Para os chineses e na visão taoísta é a fonte original de onde todo nasce, onde todo se gera. E o espírito é uma partícula simplesmente disso, por conseguinte como uma partícula de algo divino, contém todo o que existe no universo, no seu interior. É perfeito. Desde esse ponto de vista não precisamos fazer um trabalho espiritual específico, porque o espírito é perfeito, não precisa trabalho espiritual. A nossa mente, normalmente confundimos a mente com o espírito. A nossa mente cria as barreiras, cria os obstáculos, se agarra a conceitos, mas o espírito não tem esse problema. O espírito tem todo no seu interior. A nossa mente cria conceitos em relação às coisas e separa a realidade entre bom, mal, acima, abaixo, correto, incorreto, iluminado, não iluminado. Isso é a nossa mente. E geramos a dualidade, não é? Exato. O estado de espírito contém tudo já. Não precisa muito. E quando falamos de trabalho espiritual, não há trabalho espiritual. Todo é trabalho espiritual. Porque se consideramos que o ser humano é um espírito, então qualquer atividade do ser humano é uma atividade espiritual. Não só quando estamos meditando com um incenso em cada orelha, em cada mão, é espiritual, ou quando está fazendo um mantra, não. Quando está a pagar a conta do banco, quando está a cozinhar, quando está ralhando com outra pessoa. Qualquer atividade humana, por ser uma atividade desenvolvida por um espírito, é uma atividade espiritual. Então não temos que preocupar-nos muito com a atividade espiritual, mas com acalmar a mente, para permitir-nos ter a consciência de que está tudo bem, de que no nosso interior está todo o que precisamos. A nossa mente, devido ao desejo e aos temores, nos faz pensar que precisamos disto, que precisamos disto outro para ter bem-estar. Mas essa é só a nossa mente. E varia dependendo de momento a momento. Ou seja, alguém está deprimido, de pronto chega uma boa notícia, agora está feliz, agora tem o que precisa na vida. E depois lhe tira o que queria e agora já não tem o que precisa. Então não é tão superficial. Isso é muito superficial. Isso é o mundo da mente. Esse estado de bem-estar simplesmente tem a ver com os nossos desejos e temores, que é uma parte superficial, necessária e da qual não podemos escapar por termos um corpo. Mas é só uma parte da realidade. E quando os chineses falam do espírito, está por uma parte este conceito de esta partícula perfeita, uma partícula de Deus, poderíamos dizer, ou de Tao perfeita, que anda viajando pelo universo e pela realidade e que possui diferentes ferramentas, como a mente. Eles também falam de duas ferramentas que são fundamentais no taoísmo, que se chamam Hun e Po. O Po é como uma espécie de chip que vem no nosso corpo incluído. É um software que traz o nosso corpo de supervivência. Ninguém nos ensina a respirar quando nascemos. Ninguém nos ensina a alimentar-nos ao bebê. Ninguém ensina ao bebê a alimentar-se. Ninguém ensina ao bebê a observar, ou a caminhar, ou a mexer-se. Isso é uma capacidade automática, inerente, inata que traz o corpo. Esse sentido ou necessidade de supervivência, a capacidade inata de supervivência é o Po. E é o que nos faz sentir desejo de todo o que nos vai dar segurança através da vida, segurança através da vida, de amor paterno que nos vai trazer segurança e maior probabilidade de sobreviver e manter o corpo vivo. Tem a ver com aceitação,
que também nos vai permitir mais probabilidades de sobrevivir de melhor forma na vida, de admiração, toda essa necessidade de aceitação, que todo o que procuramos através da vida, amor da família, todo isto tem a ver simplesmente com o desejo de permanecer, de viver. Esse é o software que traz o corpo para sobreviver. O espírito não precisa nada disso. O espírito perfeito tem tudo. Tem tudo. Mas a nossa mente cria o desejo de viver e logo que conseguimos obter algo disto que desejamos, nasce o temor de perdê-lo. Exatamente. E então por isso falo de temor e desejo, que é o que mexe a mente e cria todo isto. Mas enquanto temos corpo, o corpo por si próprio tem mecanismos de autoproteção. E um deles é este, procurar a segurança, o desejo, e logo proteger para não perdê-la, o temor. Então, conscientes disto, de que o nosso corpo sempre vai procurar esta segurança, já não nos estressamos se estamos com temores, se temos coisas para aprender. Isso é natural, é parte do corpo. O espírito não precisa nada. Então, o pó cria mecanismos para a nossa supervivência neste mundo física, e o Hun, que é a outra parte, outra ferramenta do espírito, nos está continuamente lembrando que não somos só este corpo, somos mais do que este corpo. E vai promovendo a transcendência de todos esses medos, desejos, vontades, digamos assim, de uma mente a que muitos chamam a nossa mente inferior. Sim, os chineses lhe chamam mente de macaco. Está sempre a chatear, sempre a mexer na água, essa água calma que é o espírito. Mas em realidade é a transcendência, simplesmente lembrar que não somos só este corpo, que não somos só nossos temores, que não somos só o que acreditamos que somos. Esse é o mundo da nossa mente. E é o lema deste programa, irmos um pouco além de nós, não é? Larry, é fascinante, não é? Toda essa abordagem interessantíssima e que nos dá outra perspectiva daquilo que chamamos de espiritualidade e que é um dos trabalhos fundamentais da Associação Portal de Luz, que promove este programa, e que aproveito já para convidar todos os nossos ouvintes a que nos visitem. Estamos sediados na Rua Antero de Quental, número 241, segundo andar, onde promovemos e estimulamos muito estas atividades de partilha, de crescimento e abordagem aos tais temas e assuntos que vão além daquilo que é habitual no nosso dia-a-dia. O tempo neste programa, como também já é habitual, voa, não é? Já estamos muito próximos do término do mesmo, e eu gostava de perguntar ao Larry que nos falasse um bocadinho, ou pedir que nos falasse um bocadinho também do seu percurso enquanto terapeuta, que sei que também tem várias facetas e que inclusivamente tem um instituto que foi criado pelo Larry, com sede no Porto. Sim. Quer falar um pouquinho disso? Sim. O percurso na parte terapêutica começou muito cedo. Eu tinha muito medo das injeções de vacinas, todas. Então sempre procurava uma forma de medicina que não tivesse disso. Tive a sorte de muito cedo, devido às condições de vida que tive na minha infância, a gente não tinha muito acesso a hospitais públicos. E toda a gente resolvia, na maioria dos problemas de saúde, com ervas, com medicamentos naturais, que cultivavam no próprio quintal. Tive a sorte da minha avó ter muito conhecimento, por ela ter crescido rodeada de uma etnia indígena, que são os mapuches, que são do sul do Chile, do meu país. E ela recebeu muito conhecimento deste, e eu lembro, perto de 10 anos ou 9 anos, escrever, ela me ensinava, e eu escrevia num caderno algumas coisas de ervas que me ensinava ela e a minha mãe. E logo, através de anos, procurando diferentes técnicas, fui conhecendo formas de terapias diferentes, medicina chinesa, reiki, shiatsu, terapia floral, muitas formas diferentes de terapia, mas afinal uno não pode fazer todo em forma profunda, senão uno fica com um mar muito grande, mas com 2 centímetros de profundidade. Então decidi encauzar o meu esforço mais em uma canalizar o seu esforço. Sim, medicina chinesa, que falava a linguagem das outras coisas que fazia.
Depois de muitos anos, uno vai encontrando que há muitos limites para aprender em forma profunda estas disciplinas, devido à barreira cultural, a barreira da linguagem e outros aspectos. Então, através de muito tempo e juntando o desejo de muita gente de aprofundar muito mais nestas áreas, desenvolvimos um projeto, que é um projeto muito especial e querido para mim, porque nos permite ensinar medicina chinesa, metafísica chinesa, feng shui, astrologia, adivinhação chinesa, tai chi, da forma mais profunda possível para nós. O material da nossa escola é todo traduzido diretamente do chinês, de literatura clássica, antiga, médica, ou seja, os livros de medicina chinesa, temos acesso aos textos antigos. Tentamos fazer um esforço para ensinar de forma mais profunda, uma forma teórica profunda, mas também com uma prática muito forte, um conceito muito prático de como aplicá-lo no dia a dia. Então tentamos entregar isso, as ferramentas para que as pessoas possam ter acesso mais profundo possível à cultura chinesa e às diferentes disciplinas, mas ao mesmo tempo que saibam como aplicá-las na nossa atualidade, no dia a dia, no seu trabalho clínico, para que possam ser profissionais tranquilos, porque normalmente uno que vê muito profissional que termina o seu percurso e depois de alguns anos está com muitas dúvidas no fundamental. Para nós, o fundamento é o mais importante. Se a raiz é sólida, se os conhecimentos fundamentais de base são sólidos, logo qualquer coisa é muito mais fácil. Então, apostamos por isso no Instituto, o IETC, que fica aqui no Porto, na Rua da Alegria. E é um local de trabalho para nós espetacular, nos permite fazer o trabalho que adoramos, somos todos babados por medicina chinesa, por filosofia chinesa, por cultura chinesa e também na parte prática, gostamos, somos todos gente de prática com muitos anos de experiência em trabalho real, trabalho clínico, assim que é uma experiência nova, relativamente inovadora na Europa pelo programa que temos de estudo nas diferentes áreas. Temos um dos programas mais completos que existem e estamos com um entusiasmo e uma força tremenda trabalhando nisto e com uma satisfação muito, muito grande pelo resultado e a satisfação que também vemos nos nossos estudantes. Muito bom e que tenham um maior êxito nesse vosso trabalho. Muito obrigado. Agora há bocadinho falava que têm acesso direto a livros, a textos dessas sabedorias antigas e eu deixo só passar aqui a informação de que o Larry é um dos tradutores que faz várias traduções acerca desses textos e desses livros, o que eu admirei imenso, porque para mim o chinês é algo é algo que me mete uma confusão imensa. A mim também. A mim também. Mas com certeza que foi através de muito trabalho e de esforço e de estudo que consegue também já fazer esse tipo de tradução. Em relação ao que, enfim, às vertentes de que falou e da sua formação e do Instituto, ainda temos uns minutinhos que eu gostava de falar sobre isto, porque mais uma vez me chamou a atenção, em que falava aí de adivinhação chinesa. E a palavra adivinhação, se calhar, enfim, por uma formação ou por uma formatura que acabámos por ter, a mim mete-me sempre um bocadinho de receio. As artes adivinatórias, para mim, metem-me sempre um bocadinho de confusão. E, o que é a adivinhação chinesa, Larry? Sim, de que é que consta? E vamos entrar no campo de que é no campo dos oráculos, de metafísica. Metafísica. Sim, para muita gente, todas estas áreas da metafísica imediatamente assimila a bruxa. Então assusta muito, mas em realidade temos que limpar esse conceito, compreender mais profundamente a pouca informação a respeito. A adivinhação chinesa é simplesmente o conhecimento da natureza, é a observação dos fenômenos da natureza e os seus ciclos. Estudar e aprender que na natureza existem ciclos. Todo é cíclico e, por conseguinte, há uma tendência a que algunos fenómenos tiendan a repetirse. Y los antiguos, a través de esta investigación y usando ferramentas filosóficas como yin y yang, vieron que en el universo habían algunos padrões. Existían padrões na natureza, tal como día y noite, que son un padrón muy simples, o padrón de un ano
¿no es cierto? Movimiento. Sim, os ciclos Sim. lunares e tanta coisa. Exactamente. Y a través de esa observación vieron que tanto en la naturaleza como en las actividades humanas existían estos patrones, los estudiaron y llegaron a ver que podían predecir o observar qué patrones iban a repetirse nuevamente y cuándo. Y esto es lo que se llama I Ching o Yi Ching. Y el I Ching es el estudio de estos patrones de la naturaleza, de estas mudanzas de la naturaleza que eran llamadas en la antigüedad. Y lo que tenemos de acceso a I Ching es a través de un libro antiguo, que es un canon, un clásico chinés muy importante, y que nos enseña a conocer estos patrones de mudanza continua y cíclicas de la naturaleza. No tiene nada a ver con algo oculto, escuro, simplesmente conhecimento da natureza e mais nada. No fundo é um oráculo, sim, mas um oráculo que é baseado em profundos conhecimentos, não é? Profundíssimos conhecimentos. Sim, sim, e eram utilizados na antiga China para, desde o governo, orientar as atividades do governo, tomar as decisões importantes, desde a agricultura até política, até guerra. Todo era decidido en base a este conhecimento de los ciclos da natureza. E nós também podemos aplicá-lo hoje em dia à nossa vida, às nossas escolhas, não como um indicador de lo que devemos fazer, porque não nos permite ver o futuro. Nos permite conhecer os padrões daquilo que já foi vivido e experimentado. Exato, e em base à experiência tomar as melhores decisões. Nos mostra em forma mais global o panorama geral de qualquer situação. Seja de trabalho, de qualquer área, nos mostra o panorama geral e logo, em base a essa consciência geral, podemos escolher qual é o melhor caminho para nós. No fundo, tem paralelismos com o estudo da astrologia. A astrologia, embora tenha princípios similares, é outra área da metafísica chinesa. Está dentro de las 5 artes tradicionais chinesas. Uma delas é a adivinação, outra se llama Ming, que é destino, e dentro de destino está a astrologia. E a astrologia chinesa é diferente da nossa astrologia conhecida aqui no Ocidente. Não é tão astrológica, não tem a ver tanto com os astros, sino que novamente com yin e yang, com estas duas dualidades da natureza e com as combinações que acontecem de yin e yang. Ou seja, na natureza todo tem dualidade, dia e noite, calor, frio. Sim, nós próprios. Exacto, e logo se combina. Há períodos no qual há muito calor, certo, como no verão. Há períodos onde o calor é mais fraquinho, como na primavera. Há períodos de muito frio, como o inverno. E períodos menos frio, como o outono. E estas 4 energias são controladas e reguladas por uma energia central, decían los antiguos. Essas 5 energias é uma filosofia, uma teoria filosófica que se chama las 5 fases ou los 5 movimentos ou 5 elementos chineses. Mas também se baseiam em yin e yang. A fim de contas não passa de frio e de calor. Só que às vezes se acumula mais, às vezes se acumula menos. Os antigos pensavam que dependiendo o momento em que uma pessoa nascia, era influenciado por estas forças da natureza. E isso criava uma predisposição na pessoa para viver de uma forma particular. Ou seja, se alguém nascia nos meses de verão e no dia com uma energia particular, iba a ter na sua vida uma tendência mais forte para desenvolver melhor algumas atividades, iba a influir na sua forma de ver o mundo. Essa é a visão da astrologia. É uma carta astrológica chinesa, não é tanto como você há tantos anos vai passar isto, outro, não. Ou a influência dos astros, não é? Exato, simplesmente nos diz qual é a estrutura do nosso espírito, da nossa mente. E por conseguinte, nos mostra que podemos ter mais predisposição, mais habilidades para realizar certo tipo de atividades e de tal forma. E que em algumas etapas da nossa vida, algumas destas tendências vão se fazer mais intensas, mais acentuadas. Exato. Nos ajuda simplesmente a preparar-nos para viver a vida de forma mais fluida. No fundo, mais uma vez, baseado num imenso conhecimento do que já vivido, do já experimentado, e simplesmente tentar canalizar e aproveitar esse conhecimento e esses ensinamentos para o que se vai renovando, seja aquilo que nos rodeia em termos de natureza, seja nós próprios, não é? Como seres humanos. Sim. O conceito da
comunicação do ser humano com a natureza, a união do ser humano com a natureza é fundamental na cultura chinesa. É um dos seus preceitos básicos. Há uma disciplina chinesa que se chama Feng Shui, que hoje em dia está muito divulgado. E no Feng Shui é justamente isso. É o estudo da natureza, é o estudo de todo o que nos rodeia e de que forma nos afeta. É identificar e conhecer os padrões da natureza. É uma forma de defesa na partida, não é? Sim, primeiro que nada nos ensina a identificar o que temos à nossa volta. Ou seja, uma rua com uma forma diferente vai ter uma influência diferente energeticamente num espaço. E essa mesma rua, na antiguidade, pode ter sido um rio. E na nossa casa pode ser até um corredor. Então, o mesmo princípio se aplica na nossa casa. Antigamente se analisava a forma das montanhas e dos rios. Hoje em dia vemos dos prédios e das ruas na nossa casa, das paredes, das mobílias, dos corredores, é o mesmo princípio. E logo como nós, dentro desse envolvente, somos afetados e depois como tirar partido desse envolvente que temos à nossa volta. Esse também é Feng Shui. E é outro estudo fascinante também que hoje em dia é muito divulgado no Ocidente, e ainda bem que estamos a receber toda essa sabedoria, a partilhar com os orientais todos esses ensinamentos. Mas o nosso tempo chegou ao fim, já estamos a passar apenas uns minutinhos da nossa hora habitual. Qualquer questão ou pergunta que os nossos ouvintes queiram colocar ao nosso convidado de hoje, podem fazê-lo através do nosso e-mail habitual, que é pontodepalavras@gmail.com, e todas as vossas sugestões, questões ou até colocar-vos em contacto será feito se nos enviarem uma mensagem por e-mail para este endereço e colocá-los-emos em contacto com o nosso convidado. Larry, só me resta agradecer a sua presença, a sua partilha, que foi excelente, e pronto, e muito obrigada pela gentileza da sua presença. Muito obrigado eu pelo vosso convite, pela oportunidade de partilhar também e de receber partilhar um bocado este conhecimento que, pelo menos a mim, me tem dado muita satisfação e me tem ajudado muito a ser mais feliz. Que boa receita. Muito obrigada aos seus ouvintes e até para a semana. Ponte de Palavras, a demanda do coração na dimensão urbana. Um programa patrocinado pela Associação de Solidariedade Social, Cultural e Holística Portal de Luz. Ponte de Palavras.